Vambora. A paz do Senhor, amigos e irmãos que nos ouvem, nos assistem de perto e de longe. Eu espero que todos estejam maravilhosamente bem. Eu sou o pastor Matheus e esse é mais um FamaCast Rede Farol. E como sempre, você que já é de casa já deve estar acostumado, nós estamos na sequência da nossa Betel Dominical do 4º trimestre. E hoje nós estamos entrando na lição de número 11. A gente vai falar sobre Cornélio, um coração pronto para ouvir e servir a Deus. E, como é de costume nós sempre estamos aqui muito bem acompanhados. E nessa ocasião estamos aqui com ele que vocês já devem conhecer, quem já está mais tempo aí conosco, o pastor Cleosmar Júnior, ele é conteudista aqui da Rede Farol, tem servido também como um pastor auxiliar aqui na ADFama, sede, né? Papai da Manuzinha e da Mariá e esposo da pastora Milena. Dá o seu alô, pessoal, aí. Amém. Pai do Senhor Matheus, pastor Moisés, a paz do Senhor, os demais, a paz do Senhor. Que alegria estar aqui de novo, aprendendo novamente e crescendo juntamente com vocês. Vamos lá. Bora lá. E também conosco, pastor Moisés Queiroz. Pastor Moisés, ele é o nosso superintendente aqui do Ministério de Escola Dominical, aqui na ADFama sede também. Pastor, doutor, a gente trouxe o pastor Moisés pra gente subir um pouquinho o nível, porque só nós aqui tava baixando um pouco. Pastor, dá o seu alô, se apresenta, pessoal. Paz do Senhor, meus irmãos, pastor Matheus, pastor Cleosmar. É uma alegria estar sempre aqui, passando aqui para ver como é que tá a questão da escola dominical, né? A gente tem que estar sempre vigiando os irmãos para ver se está preocupado com a escola dominical. Esse é o nosso trabalho, a nossa paixão. Tá estudando a Bíblia, né? Passando mais esses momentos com vocês aqui e aprendendo um pouco mais dessa figura tão emblemática, né? Exato. Que é o Cornélio. Amém. Gente, e o pastor, vou até dar um testemunho aqui. O pastor Moisés, ele é apaixonado mesmo na escola dominical e ele é preocupado com o que é ensinado com os professores na escola dominical. Eu me lembro quando eu era professor dos pré-adolescentes, você lembra disso? Pastor Moisés, de vez em quando, ele passava na escola dominical, assim, nas classes, ele passa dando um alô, né, vendo, e onde o Espírito Santo indicar, ele senta ali e escuta a aula ali. E aí uma vez ele fez isso também na classe, sentou lá, e assim, eu achei muito bonita essa atitude. Realmente mostra que o coração dele tá nessa instituição que é talvez um dos alicerces da Assembleia de Deus no Brasil, seja a escola dominical, né? Então, louva a Deus pela sua vida, pastor. Então, bora lá. Texto de referência. Esse personagem tão emblemático que a gente vai estudar hoje, que é o Cornélio, centurião romano. A gente vai encontrar os relatos dele lá em Atos, capítulo 10. Né? Eu acho que é isso, Atos capítulo 10. E o nosso texto de referência é Atos capítulos 10, versos de 1 até o 4. Vai dizer assim, ó. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse, quase à hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, e este, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Maravilha. Meus amados, então, para a gente iniciar aqui a nossa conversa, sempre um bate-papo descontraído, né? A gente trazendo, sim, informação aqui bíblica mesmo, tentando aprofundar mesmo, mas sempre de forma descontraída. Eu queria que um de vocês explicasse pra gente, até para aqueles que estão nos acompanhando, que às vezes estão iniciando na fé, né? São novos convertidos, que às vezes não estão familiarizados com essa figura do Cornélio. Quem é Cornélio? Como ele surge aqui na narrativa bíblica? Qual que é o papel dele aqui? Como que é a história? Começar, pastor? Pode começar. Comenta o seu comentário. Bom, para entendermos um pouco da mensagem de hoje, eu quero só fazer uma pré-introdução.
sobre o livro de Atos, que justamente traz a história da igreja, né? Quando Cristo ele vai aos céus após a sua ascensão e de repente agora os seus apóstolos deixados aqui na terra, eles começam ao projeto tão magnífico que é a formação da igreja primitiva, né? Nós vemos em Atos capítulo 8 a perseguição que expandia o povo de Deus para outras cidades e segundo a Bíblia, onde eles passavam, o evangelho era distribuído, era anunciado. Então nós vemos a narrativa dessa formação do corpo de Cristo como igreja, né? Seus primeiros anos ali. E chegando agora em Cornélio, ele traz uma figura muito importante dentro dessa aplicação. Mas antes dessa aplicação, Cornélio ele era um centurião ou como um oficial, né, da corte romana. E ele tinha ali... era o capitão de 100, né? Isso, 100 soldados. Uhum. E ele tinha uma postura que chamava atenção, porque segundo a Bíblia era um homem que temia a Deus e era generoso nas esmolas, ou seja, ele fazia o bem para os mais necessitados. E se fazia isso porque de fato tinha um coração voltado a Deus Com e certeza. tinha também recursos onde alguns defendem, né, das suas propriedades, da sua estabilidade também material financeira. Uhum. E dentro da narrativa do capítulo 10 de Atos, ele começa a ser destacado por ter esse coração e receber uma visita, né, de um anjo, a qual relata isso. E isso tem chegado até o trono de Deus. Ele recebe uma visão e uma orientação também, que era para chamar um personagem que creio que em algumas aulas foi aqui discutido sobre Pedro. Isso. Então, lá do outro lado também, Pedro, na sua casa, seu terraço, em oração, recebe também uma visão. A gente vai discorrer ao longo dessa aula. E, enfim, Cornélio agora, fruto dessas ações, das visões, ele envia ali mensageiros, traz Pedro para sua casa. Quando Pedro chega, está ele, a sua família e mais alguns amigos reunidos. Pedro prega o evangelho e acontece algo muito positivo ali. A gente vai discorrer aqui ao longo dessa aula. Então, Cornélio é alguém que fugia do padrão dentro do conceito religioso, mas que a sua vida, e este capítulo 10 em especial, vai traçar um novo marco, um novo ganho na jornada do cristianismo, né? Abraçando não só os judeus, mas também os gentios. Maravilha. Um detalhe interessante que o pastor Cleusmar toca quando fala de Cornélio é a questão dele fugir do padrão, né? O comentarista da nossa revista, ele cita que o ser da corte italiana era uma característica só de cidadão romano, né? Uhum. E os romanos, eles eram politeístas. Sim. Né? Os romanos, eles abraçavam todos os deuses que pudessem ajudar. Seguiu um pouco os gregos, né? Não, totalmente. Só Seguiu. mudaram o nome dos... Que é o sistema de dominação dele, sempre é o Exato. mesmo. Uhum. Então ali, o Cornélio, o centurião, ele ser um prosélito ali dos judeus, né? Que a gente vê, os próprios judeus dando testemunho dele, Uhum. ele foge do padrão, né? Ele crê que existe um Deus supremo, né? Se você crê que existe um Deus supremo, aí você já se iguala aos demais humanos, né? Aí você se igualando a eles tem que ter o respeito, a dignidade, né? Todos os direitos humanos do Ocidente é baseado no cristianismo. Exatamente. Não, o senhor tocou num ponto agora que isso aqui eu falo na cara de qualquer ateu tranquilamente. Hoje nós só temos uma declaração universal de direitos humanos por conta do cristianismo. O cristianismo é a única linha, vamos falar assim, né? Linha de pensamento, Uma vertente, né? uma vertente de pensamento que vai colocar todos os seres humanos no mesmo patamar. Todos. Né? Essa ideia de uma moralidade universal, de que todas as pessoas são dignas. Por quê? Porque são criaturas. Como o pastor falou, um entendimento assim muito básico da fé, só dele entender que existe um Deus supremo, que é criador, que todos nós somos criaturas igualmente criados, isso já desperta, né, esse... Já gera necessidade do respeito, né? Exato. Que iguala os seres humanos. E o interessante é que a Bíblia iguala pelo pecado, né? Exato. Todos pecaram. Não o contrário, que todos são especiais e excelentes, né? Exatamente. Ela igualando todos
não por baixo, mas todos é destinatário da graça de Deus e não há como, né, você excluir alguém, né? Porque todos pecaram, todos os que creem serão chamados filhos de Deus, né? Então essa discussão de Cornélio, ela é muito interessante, porque quem escreveu, que é o discípulo Lucas, discípulo de Paulo, ele era um gentio também, né? Ele também era um gentio Ele convertido. era um gentio. Então, Verdade. é das milhares de circunstâncias que aconteceu com os discípulos após Jesus subir aos céus, porque não tem como mensurar, né, o que aconteceu. O Espírito Santo levou Lucas a escrever essa de Cornélio, que é muito importante, inclusive para nós, que é a igreja, né? Com Eu sou a favor de fazer uma campanha, pastor Mateus, a gente parar de falar igreja primitiva e começar a falar igreja do início. Mas não é fácil. Não é fácil. É Porque, verdade. assim, primitivo dá uma ideia de ultrapassado, né? É verdade. Dá uma ideia de algo arcaico que melhorou, que evoluiu, né? Lá das cavernas. Os homens primitivos, né? Uhum. Mas então, se a gente falasse a igreja do início, aí dá uma vontade de voltar para saber como é que era no início. No início, como é que seria ali naqueles tempos, o perigo que eles sofriam, né? Nossa, até esse com próprio certeza. centurião aqui, ele corria perigo. Com certeza. Com certeza. Porque todos os cristãos ali, quando eles aceitavam a Cristo, eles assumiam a morte eminente, né? Com Com certeza. certeza. Morte E iminente. mediante a questão política no momento, né? Que eles estavam sendo. Até porque os cristãos convertidos, a boa parte já não estava mais em Jerusalém, com medo da perseguição. Um número expressivo já estava bem distante, cidades vizinhas. Com a pra morte poder... de... A gente Estevão, vê né? que foi necessário... O Senhor Jesus já havia dito, ó, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, aquele distrito ali, Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Só que quem disse que o pessoal saiu de Jerusalém? Teve que morrer o primeiro mártir da igreja, Estevão, para ir pro pessoal... Perfeitamente. Jesus Inclusive, estava revelando isso, né? tava. Conta não vai acontecer assim. Preocupa não que vai acontecer. Vai acontecer. Agora aqui, o texto não está escrito isso, mas narra algo, me dá talvez um direito de pensar assim, por minha Vixe. conta e risco. Nossa, vai em heresia. Por quê? Se prepare agora. Dizem que teólogo pode dar umas furadas 5 vezes numa mesma fala de heresia. Mas vamos lá, deixa eu queimar a minha primeira. Olha que interessante. Parece que está o carro na frente dos bois, pastor Moisés. Porque logo no começo da narrativa do capítulo 10, nos versos que nós lemos, né, logo de cara do 1 ao 4, nós vemos que esse homem já temia a Deus, já fazia obras que agradavam ao Senhor. Uhum. A confirmação disso é que o anjo foi lá e confirmou, olha, tá chegando lá no céu, tá sendo recebido. Só que a sua conversão dentro de um método que nós conhecemos, né, que veio ser oficializado, digamos assim, com a chegada de Pedro, né? É o evangelho, né? Quando Pedro chega e começa a pregar o texto, né, o evangelho, melhor dizendo, e pregar o evangelho, a conversão, Exato. a salvação, Exato. há frutos de arrependimento, há batismo, Uhum. né? Então, antes de Pedro, alguém chegou em Cornélio primeiro. Uhum. Esse é meu pensamento. É, O que pode nós atrelarmos, pastor Mateus, justamente sobre o Atos capítulo 8, da expansão do evangelho, da fuga daqueles que tinham medo da perseguição. sim. Então, de alguma forma, ou talvez os próprios locais ali, que aceitaram a Cristo e de forma anônima chegou isso ao coração de Cornélio. A Bíblia não nos dá nenhuma margem, eu posso estar equivocado, você me corrija, de nenhum personagem descrito no textos bíblicos ou tradições que possam confirmar, não, é aquele fulano que chegou a Cornélio primeiro. E a pergunta é, como é que Cornélio já temia Deus sem que o evangelho fosse destrinchado, né, de forma mais peculiar com Pedro logo em seguida? Como ele já tinha esse coração, como Deus tratou, como ele permitiu ser tratado com o evangelho? Sim. Na verdade, o Espírito Santo, desde Atos 2, já vinha convencendo o pecado, o juiz da justiça, trabalhando, né? E a igreja, igual o senhor falou, né? A gente vê um fragmento da história, mas a gente não vê a história completa, né? Muito mais do que isso aconteceu.
O próprio João coloca, né, que se fosse para documentar tudo que Jesus tinha feito, nem todos os livros do mundo caberiam. Caberia. Essa situação, a gente tem que lembrar que ali a informação de Cristo, da ressurreição, ou a perseguição, ali em Atos 8, né, depois que eles assassinam Estevão, aí os irmãos fogem para Samaria, né, a gente até estava comentando antes, Filipe desce para Samaria para pregar, porque eles foram expulsos, e aí o pessoal da igreja desce, depois Pedro, né, e eles oram, impõem a mão sobre os irmãos, eles são batizados com o Espírito Santo. Essa informação, com certeza, os oficiais conheciam a história de Cristo, né? Não, o próprio Filipe, nessa época aqui, se a gente for olhar lá para Atos 8, Filipe, nessa época aqui, ele já estava em Cesareia. Filipe foi para Cesareia, depois de Samaria, né? Depois daquele episódio, né? Exatamente. E o que o evangelista relata aqui em Atos, você pode colocar que é exatamente o mandamento. Ele relatou de acordo com a visão dele, não era com a visão de Cornélio. Quem escreve de acordo com a sua própria visão. Sim. Então ele coloca ali, ó, temente a Deus e dava esmola. Amar a Deus diante de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É claro que essa obra aqui, eu tenho que acreditar que ela era uma obra de ouro, né? Não era uma obra de palha que era feito com outros tipos de interesse, né? Sim. A obra, ela é medida, né? Sim. Palha, feno, pedras preciosas de acordo com a intenção. Uhum. Não de acordo com a obra em si. Às vezes uma obra espetacular que você vê alguém fazendo diante de Deus é palha. Mas a intenção do coração... É palha, né? E outra simples já é pedras preciosas, né? Uhum. Então essa obra dele eu tenho que acreditar que era ouro, né? Porque Deus trouxe uma revelação pessoal de um anjo, né? É o privilégio que ele teve. O anjo não pregou o evangelho. Só falou assim, ó, você vai chamar alguém que está lá em Jope e você vai escutar o que ele está falando. Isso acontece hoje, que a gente vê testemunhos de muitos muçulmanos. Muitos muçulmanos que veem anjos que, de alguma forma, Deus se revela para ele. Porque ele já fazia o que Miqueias fala lá. O que eu te pedi, ó homem? Né? Que você ame a justiça, pratique a misericórdia, ou pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Né? Os profetas falavam em torno disso. Sim. Né? Que era o comportamento, a santificação do homem é isso, né? É o dia a dia. Santificação é dia a dia, não é uma consagração de final de semana. Santificação é o dia a dia. Tanto que quem só faz isso no final de semana não santifica. Exato. Né? Santifica é o dia a dia. Então, esse Cornélio ele já tinha essa postura que ele aprendeu dos judeus ali. Ele já era... Sim. Muitos comentários já colocam ele como um prosélito, né? Isso, exato. Só para explicar para o pessoal, vocês vão ver, às vezes, em alguns lugares na Bíblia, essa palavra prosélito. O que significa? O pastor Moisés bem diz que o Império Romano ele era politeísta. Ele cultuava Deus Baco, cultuava Diana, cultuava vários deuses, né? E, normalmente, a forma de se adorar esses deuses, e até um problema que Paulo vai ter lá em Coríntios, era com bacanal, era impureza sexual, era regado a vinho, sacrifícios humanos. Então, a postura do judeu, ela sempre teve uma moralidade, assim, ó. Então, muitos olhavam para essa moralidade de andar, de se purificar, de estar sempre limpo, né? E achava bonito. Isso atraía muita gente para o judaísmo que não era judeu. Muitos deles eram chamados de prosélitos, né? Que era aquele que não nasceu judeu, mas que queria professar a fé judaica. Né? Exatamente. Então, o Herodes que construiu o templo, ele era um prosélito. Era um prosélito, verdade. Que construiu o templo ali de Jerusalém, né? E era um prosélito. Então, assim, o Cornélio, ele tem esse privilégio de ter essa visão, né? E é tão importante que Deus confirma, né? Ele não nos deixa confundido. Às vezes a pessoa escuta algo e fica confuso. Olha, lá em Filipenses o apóstolo Paulo fala que a paz seja o árbitro do vosso coração. Se a pessoa não sentir paz naquilo, né, isso é uma forma da gente também não ser enganado por falsos profetas. E vem com artimanhas, querendo tirar proveito da situação. Então o Espírito Santo ele não vai nos deixar só. Então ele falou para o Cornélio ficou sem entender, aí ele vai lá e conta para Pedro, né? Mas o de Pedro tinha que ser mais complexo, né? Porque o preconceito de Pedro era muito maior que o de Cornélio. Muito maior. Era arraigado na vida de Pedro o preconceito contra os gentios, né? Não. Você fala só para me fechar o raciocínio,
Você falou a questão da religião pagã. E as religiões, elas têm suas formas de manifestação. A religião pagã, ela tem uma forma que ela era chamada pagã por causa disso. E ela era uma exteriorização dos desejos humanos. Né? Então era Verdade. o desejo sexual, o desejo da bebida, é o que as pessoas buscam hoje, né? Tem O riqueza, hedonismo. luxo. São as estruturas da própria animalidade humana. Uhum. E a comida, as pessoas viciam em quê? A comida, o sexo, né? Então essa é uma maneira do inimigo puxar o ser humano para sua animalidade, né? Humilhar ele naquilo. Uhum. Então a religião pagã tem as características. A religião que ela é mais espiritual, né? Ela igual os budistas, eles não buscam isso, buscam o contrário disso, né? Então essa busca pela a evolução espiritual, a pessoa raciocina e fala, eu não posso fazer isso, que eu estou vivendo igual animal. Isso não é característica só de cristão. Isso é característica de qualquer pessoa que tem a mente mais sadia. Exato. Ela tem a mente mais sadia, uma pessoa mais responsável, e tem que ver as virtudes como algo bom. Exato. O próprio Marco Aurélio Romano, ele era daquela... Como é que é? Tá na moda agora. O pessoal falar que é... é uma linha filosófica aí de justamente valorizar as virtudes, né? O homem buscar as O virtudes. espiritualismo, né? Espiritualismo. Tem um nome pra isso, cara. Fugiu agora. E outros imperadores já era o contrário, né? Uhum. E ele, realmente, a pessoa ser imperador é muito difícil ele não ter um transtorno mental, né? Com a vida dele, né? É verdade. É muito poder para pouco cérebro. É verdade. Acredito que é muito isso. Porque existe um raciocínio para isso, de que Deus ele colocou no DNA do homem o desejo de buscar por algo Sagrado, ou alguém. né? Exato. Existe uma eterna busca pelo divino. Exatamente. É o sensus divinitatis. Até esse paganismo, Calvino essas vai falar. religiões Demonstra. loucas que temos aí, mais cabeludas possíveis, é a revelação da fome da alma do homem, né, Uhum. que ainda não encontrou o Deus. Não é um Deus. O Deus único e verdadeiro. Uhum. E por isso, do levantar de Deus, das suas testemunhas. Então, quando o Senhor Deus manifesta a Cornélio, ele começa a expandir não só a questão do evangelho, mas dos que já estavam, no caso dos apóstolos, o próprio Pedro, que tinha esse preconceito, essa resistência, porque a sua visão foi um pouco mais complexa, como aqui falou o pastor Moisés, de ele dizer, olha, Senhor, mas eu vou tocar em coisas impuras. E o que Deus responde na visão para ele? Né? Não faça impuro. O que eu já purificou. Já foi purificado por ele. Não, inclusive, a questão dele ser gentil foi comentado, só um agravante ainda. Que ele era um oficial romano. Ele não era só um gentil, ele era um gentil e ele representava toda aquela estrutura que oprimia, né, os judeus. Exato. Então pior ainda. quando ele começa a ter essa revelação e criar esse preconceito, é aonde chegam os mensageiros de Cornélio. E quando eles chegam na sua casa, ele faz a conta rápida, ele cai em si. E aqueles mensageiros já eram a forma da resposta de Deus concernente àquela visão. E até lá no texto, né, cita que o Espírito Santo revelou antes dele saber. E tinha 3 homens e era para ele não questionar, para ele ir. Exatamente, isso é interessante. Deixa eu só fazer um Então parágrafo. tudo casou rapidamente. Lembrei a filosofia lá de Marco Aurélio, é o estoicismo. Os estoicos. Os estoicos, vocês vão falar tá muito sobre isso. na moda mesmo. E uma coisa muito interessante aí que a gente tocou. A gente viu... Só um probleminha, o Matheus. O estoicismo, ele tá entrando muito dentro das igrejas como se fosse espiritualidade. Exatamente. E esse é um engano maligno. E é maligno. É maligno, porque busca redenção através da busca pela virtude. Né? E isso acaba sendo sempre, a grande maioria dessas heresias sempre vai cair na questão de uma tentativa humana de substituir, né? De buscar a sua própria justificação. Não, mas eu estou fazendo isso, né? Rouba totalmente a soberania de Deus. O sacrifício de Cristo. É roubar a soberania, roubar o sacrifício, roubar a primazia de Cristo, né?
Então, o pastor pontuou aqui, realmente nós precisamos ficar ligados nisso. Porque ideias são sutis. Não é algo que aparece, assim, você vai aparecer disfarçado numa mensagem ali, numa aplicação, entendeu? A gente tem que estar ligado, a gente tem que conhecer, porque ideias têm consequências. E daqui a pouco nós estamos numa igreja pragmática, numa igreja que fala que é cristã, mas a sua cosmovisão é toda estoica. Né? Então é perigosíssimo, a gente tem que ficar ligado Esse nisso. é o verdadeiro engano, né? Porque ele tem que parecer aquilo que ele deseja. Exato. E atrai muita gente. Muita. Atrai muita gente. Geralmente a pregação do engano, ela sempre é muito sedutora, né? Uhum. Ela é sedutora, a pessoa fica feliz demais, nossa, que beleza, né? Porque ela acalenta os desejos da pessoa, né? É como que a religião se prostrasse às necessidades do indivíduo. E ele se sente satisfeito por isso, porque ele não precisa mudar o mundo para poder entender um propósito, mas que esse propósito se vire para encaixar com o que ele acredita ser e pronto, acabou. É aquele ditado, junta-se a fome com a vontade de comer. E olhando aqui, logo em seguida, uma das coisas que acontece nesse encontro com Pedro e os mensageiros, antes de chegar ainda na casa de Cornélio, é de que o próprio Deus revela agora a Pedro a expansão daquilo que ele queria que acontecesse. Não, Deus explicou para Pedro a visão dele. Qual foi a visão? Mas eu penso assim, da mesma forma que Deus já estava trabalhando no coração de Cornélio, de forma que Pedro, às vezes, ele chegou pensando que ia plantar, não, ele chegou e colheu. E a gente tem muitas experiências assim. Eu consigo pensar algumas vezes que eu fui chegar num amigo assim que não era cristão, que declaradamente pelo menos, tal, ali eu fui falar de Jesus pro cara, achando que eu ia assim. E quando você começa a conversar, você vê que o coração já tá pronto. O Espírito Santo já quebrantou o cara, já deixou ele assim quebrantado, você só vem com o evangelho, né, e pra pessoa abraçar. Da mesma forma que o Espírito Santo estava trabalhando no coração de Cornélio, lá em Cesareia, estava trabalhando no coração de Pedro também. Simultaneamente. E a gente vê até um pouco anterior a visão, porque finalzinho do capítulo 10, fala assim, ó, verso 43 do capítulo 9. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Então Pedro estava na casa de um curtidor de couro, né? O fariseuzão, jamais que ele entraria na casa de um curtidor de couro. Porque curtidor de couro mexe com o quê? Com animal morto. Ele não podia, cerimonialmente, ele não podia tocar em animais mortos. Pedro tá ali com aquele cara, o cara trabalhando, mexendo em animal, arrancando pele de animal, esticando, tratando o couro para ser usado. Então, a gente vê que ali, se Pedro ainda tivesse com aquele judaísmo, né, que no coração dele, talvez ele nem ficaria. Então Deus começou a trabalhar. Só que então ele tem a visão, né, dos animais. Eu acho interessante que eu estava ouvindo uma mensagem, pastor Guilherme de Carvalho, a respeito justamente desse momento, né? Ele vai falar assim que Deus, ele queria converter os critérios missiológicos de Pedro antes de usá-lo. Deus queria converter no coração de Pedro os critérios de aonde ele deveria testemunhar de Cristo. Então a gente vê que Pedro ali, ele vê aqueles animais e a terceira negativa que ele dá para Deus, assim que Deus fala, né, mata e come. Ele não, longe de mim. Como é que ele fala? Nunca pus em minha boca. Nunca pus em minha boca. E aí quais foram as outras duas vezes? Foi quando Jesus fala que haveria de morrer, ele não vai, nós não deixa. E a segunda é ali no lava-pés, né? Não, o senhor não vai lavar não, longe de mim, só lavar meu pé. Então Pedro, ele precisava ser convertido nesse sentido. E a palavra fala que ele ainda estava pensando sobre a visão ainda. A visão de um lençol com animais considerados impuros na direta judaica. Aquilo, né? O que era aquilo? Aí vai e chega. Aí o próprio Deus, né, fala para ele, tá chegando 3 homens aí. Então o próprio Deus fala, é como se o próprio Deus estivesse falando para ele que
Assim como ele não deveria distinguir os alimentos entre puros e impuros, ele não deveria distinguir também homens, né, como puros e impuros. Que é exatamente quando ele chega lá na casa de Cornélio, que ele começa a falar, aí o Pedro fala assim, ó: vós bem sabeis que é proibido um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Então Pedro aprendeu, né? É dentro da antropologia, né, bíblica, histórica, dessa questão, né, só um parêntese muito rápido, concernente aos gentios e judeus, que para nós aqui não é nenhum tipo de segredo nem novidade dessa resistência. Né, os gentios como os excluídos pelos judeus, e na visão dos gentios também, os judeus como um povo mais elitizado, um povo mais quase que inacessível. Separatista. Né? Então, ali já havia essa barreira, é muito gritante demais. É por isso que para muitos foi difícil engolir o próprio Jesus para os judeus. Por quê? Porque como o judeu pode comer com um publicano na mesa? Como que um judeu ele pode fazer? Não, ele diz que nasceu da lei e veio da lei, mas como que ele pode fazer tais coisas que rebaixem, entre aspas, a nossa classe, a nossa elite? Uhum. Então, certamente também, Deus aqui começa a quebrar essa barreira, né, da tradição, das filosofias, das colocações concernente à posição da sociedade para o judeu, para o gentil. E Paulo depois diz isso, né, na igreja, creio que a Corinto: olha, porque para com Deus, em Cristo, não tem mais o quê? Não tem nem grego, não tem mais judeu, não tem mais gentil, não tem homem, não tem mulher. Livre, nem escravo. Né? Não tem, não, porque todos agora, da mesma forma que somos igualados no pecado, como o senhor falou, também somos igualados na graça, uma vez entrando pelo caminho do arrependimento e confissão dos seus pecados. Então, com certeza aqui, Pedro aumenta um pouco mais a sua convicção do que Deus ama o homem, independente do estado que seja esse homem. Então, estar na casa de Cornélio, visitar Cornélio, com certeza era uma coisa que talvez não passasse pela cabeça de Pedro, porque se passasse não haveria necessidade da revelação, nem de um sonho, nem de mensageiro, mas com certeza Pedro entendeu aqui, por minha conta e risco, que o evangelho era maior do que ele imaginava. Com certeza. E o que o senhor falou vai muito de encontro com o que o pastor Moisés falou. Ele falou que essa questão da religiosidade, ela criou uma soberba no judeu. E às vezes cria na gente também. Com certeza. Às vezes cria na gente também, quando a gente começa a se achar mais santo do que os outros, quando a gente começa a achar que a gente é mais bonitinho que o irmão, e às vezes tem uma luta que a gente não tem, mas a gente tem uma que ele não conhece, né? Às vezes só porque a dele é pública, a gente tem essa tendência de pensar que a gente é superior de alguma forma. Só que, ao que o pastor diz também, a questão de entendermos que nós temos um Deus criador e que todo ser humano tem uma imagem e semelhança impressa em si, nos coloca no nosso lugar. Eu até estava comentando com o pastor Moisés que uma coisa interessante que acontece, quando Pedro chega, Cornélio se prostra e o adora, como se ele fosse Deus, né? Então a gente vê ali, a cabeça dele ainda estava bagunçada. Até naquela demonstração de humildade dele, que ele queria passar, tinha paganismo ali, né? A mente dele ainda estava operando não como um cristão, mas... Tinha um temor de Deus, mas precisava de um discipulado. Essa religiosidade que você está falando, esse Cornélio trata a religiosidade, né? A religiosidade, infelizmente, ela vai gerar um orgulho espiritual, né? Uhum. É aquela sensação de que para Deus você é mais importante. Exato. Né? Então, isso é muito comum. Então, por isso que a religiosidade nunca salvou. E o evangelho não é a religiosidade. Uhum. Né? A religiosidade, ela tem uma intenção boa, mas ela traz um orgulho próprio para o próprio homem que a executa. Perfeito. Então, por isso que ela é imperfeita. Se ela é uma criação humana, ela é imperfeita, né? Exato. Ela é uma obra da carne que tenta substituir a salvação de Deus. Aí, por isso que ele precisava do evangelho. Para aprender que ele não se prostra diante de homens. Exato. Né? Porque a idolatria, o ser humano, ele é idólatra. Total. Né? Então, ele vai idolatrar naturalmente. desde homens até objetos. Uhum. Né? Porque isso é uma obra da carne. E até coisas que não são
ruins por natureza. Igual, por exemplo, a família. Família é uma coisa santa, é linda. Só que tem gente que deixa os filhos, o cônjuge, virar um ídolo na vida, né? Trabalho é uma coisa boa, não é ruim. Dignifica o homem. Ter prosperidade, dinheiro não é uma coisa ruim, intrinsecamente ruim. É ruim por quê? Porque a gente transforma aquilo no ídolo. Então, não tem como. O humano, o ser humano, ele é idólatra por natureza. Se não for o evangelho para reorganizar as coisas, né? A tendência sempre vai ser essa. É por isso, pastor Mateus, que eu creio muito na simplicidade de Deus, na propagação do evangelho. Porque quando inicia a igreja e ela começa a criar corpo na expansão dos mensageiros, dos enviados, e trazendo um pouco do espírito do apóstolo Paulo, que em alguns momentos precisou trabalhar fazendo tendas para que ele pudesse estar se autossustentando em algumas missões de evangelismo e missões aí nas suas viagens, fundando igrejas, ganhando almas para Cristo, levantando líderes também. Nós olhamos para toda a nossa origem e percebemos a simplicidade de Deus. Então a pergunta nossa sempre fica: por que que o homem ele é especialista em complicar o que Deus fez tão simples? Uhum. Né? Por que que nós acreditamos que quanto mais complexo, mais santo é? Quanto mais complexo, mais grandioso é. Isso é um grande engano, porque com certeza, se Deus partisse desse princípio, muitas pessoas não seriam alcançadas. Deus teria aí os seus seletos a dedo. Não, porque esse aqui tem um perfil interessante que vai ser compatível com aquilo que eu sou. Mas de forma nenhuma. Jesus não só se despiu da sua glória e se revelou de forma carnal, como o próprio Deus também, ele investiu nessa visão, né? E a Bíblia diz isso. Paulo escreve dizendo que ele não poupou nem o seu próprio filho. Por que nos pouparia? Então entenda que Deus ele quebra paradigmas. Ele quebra essas complexidades para alcançar todos nós. É por isso que, independente de qual região do mundo, aonde há um cristão de verdade que propaga o evangelho, ele ganha índio para Jesus, ele ganha africano, ele ganha asiático, ele ganha brasileiro, ele norte-americano, é no calor, é no frio, é no alto, é no baixo. E se você olhar essa grande massa que temos hoje de pessoas alcançadas, tem muitos que não foram, mas vão ser alcançados em nome de Cristo. Amém. Nós percebemos que a forma que Deus trabalha, Deus ele entra em todos os países sem precisar de passaporte. Deus ele entra em todas as culturas sem ter que se preparar antes, aprender a língua, o que come, o que bebe, o que veste, os cumprimentos. O Senhor Deus ele é espetacular na sua simplicidade. E ao alcançar um pescador como sendo seu mensageiro na casa de um oficial romano, isso revela o que Deus quer de fato. Uhum. Então, eu acredito muito que, infelizmente, pegando o gancho do pastor Moisés na fala, na questão da barreira da religiosidade, nós perdemos muito no século XXI. A prova disso é que alguém acredita que no Brasil, por exemplo, pastor, nós temos o número de pessoas que já passaram pela igreja e não estão mais nelas, supera o número dos que estão frequentes. Então percebe-se uma falta grandiosa. Tem um livro que eu já mencionei aqui que tem como título A Igreja do Futuro, que traz uma projeção do que ela vai ser daqui a 30 anos, se Jesus não voltar. E eles olham para o Brasil, são alguns norte-americanos que escrevem esse livro, e eles olham para o Brasil em 2009, 2010 e dizem, olha, no Brasil, a religião que mais cresce, pastor, é o meio evangélico. Só que tem um problema, a sociedade não está sendo afetada. Quer dizer, há um inchaço, na verdade. Não há um crescimento sadio. Aqui eu vou quebrar um pouco o clima. Meu pai chama isso de um crescimento similar a um frango de granja, que é a base de hormônio, que é aquela coisa rápida e vai enchendo, mas se der um susto, cair um apagão, cair um trovão, apagar as luzes, morre, fica sem vida. E aí nós percebemos muito isso. Por que nós estamos crescendo tanto e a nossa sociedade continua ainda mais incrédula, imoral, corrupta? Aonde está isso? Aí que eu atrelo
aí essa obra completa. Por quê? Cornélio temia ao Senhor Deus, mas isso não deu a ele uma carta branca de ser auto-independente na fé. Opa, eu preciso agora esmiuçar aquilo que eu tenho da parte de Deus. Eu não tenho bagagem para isso. Eu sou um oficial, mas eu preciso de ajuda. Na verdade, ele já tinha se voltado pro Deus criador, mas ele ainda não tinha entrado o evangelho no coração. Exatamente. Então, E isso obras que eu nos acredito. salvam. Exatamente. É o que Tiago diz depois, né, sobre isso, que a fé sem as obras, ela é morta em si mesma, né? É o amor. Paulo diz: o que adianta você profetizar? O que adianta você ter a ciência do mundo inteiro, saber as línguas e por aí vai, se não sabe amar, se não tem o amor para expressar? Então, eu acredito que a história de Cornélio, ela nos revela o espetacular da obra de Deus na sua simplicidade, sem barreiras culturais e tradicionais. Uhum. Não, Sim, por pastor. favor. E o Espírito Santo confirmou para Pedro, né? Senão ele não ia acreditar. Ele confirmou que enquanto ele ministrava, todos ali foram batizados com o Espírito Santo, Nem né? terminou o sermão, né? Nem terminou. No meio do sermão, né? E aí ele já batizou eles, né? Nas Já fez o águas. completão já. Gerou um problema para ele ter que se explicar. Né? Mas, na verdade, foi muito bom ele ter que se explicar, porque nós temos esse relato, né? Exato. Provavelmente, como foi um fato que chamou a atenção lá da igreja de Jerusalém, ele ficou muito mais forte para nós aprendermos, né? Com certeza. E foi até interessante o senhor falar, o pastor Moisés até comentou aqui uma citação que o pastor Valdir coloca para nós aqui. Não, corrigindo, na verdade é o bispo Abner que coloca. Que existe um documento antigo, ele é datado ali entre 60 e 90 depois de Cristo, a autoria dele é atribuída aos apóstolos. Funciona como talvez uma primeira confissão de fé da igreja, que é a Didaquê. E lá no capítulo 9, ele vai instruir que somente aqueles que foram batizados em nome do Senhor podem participar da ceia hoje, né? Então, às vezes você não sabe o porquê que a gente faz isso hoje, é uma prática da igreja primordial, né? Igreja, como que é? Primitiva, Do não. início. A igreja do início. Da igreja dos primórdios, da igreja do início. E eu acho até interessante, quando a gente olha para a arquitetura das grandes catedrais antigas, né, do início do cristianismo, principalmente da época medieval, tudo é muito litúrgico, tudo ali tá ali por um motivo. E nessas catedrais mais antigas, a pia batismal ficava na porta da igreja. Por quê? Eles queriam simbolizar que é pelo batismo que a pessoa entra dentro da igreja. É depois do batismo que ela... Né? E é lógico que isso aqui não é um caso pra gente entrar e esmiuçar, porque tem... Né? Tem o ladrão lá na cruz, né? Tem os... Mas assim, a regra deve ser O essa. caminho natural é esse. O caminho natural é esse. Uma coisa que eu acho maravilhoso, que a gente comentou, é que Cornélio, ele chega, né, naquela atitude de humildade dele, ele se lança. Eu até anotei aqui algumas coisas que eu tava vendo. Percebo como tem pecado ainda em tudo, né? O evangélico, igual eu comentei que Deus queria converter os critérios missionais de Pedro. A verdade é que Deus vai nos convertendo nessa caminhada cristã. A gente vai ser convertido várias vezes. Né? A gente vai ser convertido na nossa forma como a gente se relaciona com as pessoas. Depois que você se torna crente, você vai amadurecendo a forma como você se relaciona com o Isso aí chama santificação. Santificação, exatamente. Processo. Começa esse processo, né? Aí ele coloca aqui, Jonathan Edwards, ele diz que até das nossas lágrimas de arrependimento, nós precisamos nos arrepender. Então, perceba, né? E uma coisa que eu achei, assim, fantástica é que Pedro, quando Cornélio se prostra ali diante dele, eu adoro, Pedro vai, a impressão que dá, fala que Pedro o levantou. Como ele prostrou, eu imagino Pedro se ajoelhando, assim, apoiando, assim, no joelho, segurando ele pelo braço, levantando ele, falando assim, levanta-te, porque eu sou homem como você. Então, Pedro, e eu acho fantástico a gente olhar para Pedro, o Pedro dos Evangelhos e o Pedro de Atos. Como eles são diferentes. Como eles são a mesma pessoa, os mesmos ímpetos, a mesma personalidade, mas agora a gente vê uma consciência totalmente cativa de Cristo.
E toda a didática de Cristo com Pedro foi para colocar ele no lugar dele. A gente olha para o Pedro lá de João, que quando Jesus diz, né, que o filho do homem deveria ser pisado pelos homens, né, que ele haveria de morrer. Pedro ele já se levanta. Não, o senhor não vai não. Se for necessário, eu vou para a cruz com o senhor. Eu morro no seu lugar, se for necessário. Então Pedro ele tinha aquela ideia de si mesmo, que ele era o bonzão. Aqui não. Aqui o ego de Pedro já tinha sido quebrado. Jesus quebrou o ego de Pedro. E é só quando o nosso ego é quebrado que a gente está na posição de poder ajudar as pessoas. De verdade, sem que haja soberba, sem que haja interesses escusos do coração. A pessoa de ego quebrado é a pessoa que está na melhor posição para poder ajudar outras pessoas. E é isso que ele faz com Cornélio. Ele, na verdade, tem textos que falam para o judeu que os gentios eram como cães. Para eles era como cachorro. Eu anotei aqui uma citação. Eu acredito que com essa a gente já pode até encerrar. Uma citação do John Stott. Citando esse momento, né, que Cornélio se prostra, Pedro levanta. Ele diz: conscientemente ou não, Pedro acabou de rejeitar duas atitudes extremas e contrárias que os seres humanos têm adotado uns para com os outros. Ele reconheceu que era totalmente inadequado tanto adorar uma pessoa como se fosse divina, como também rejeitar alguém como se fosse imundo. Como ele teria feito antigamente com Cornélio, né? O Pedro de antigamente muito provavelmente teria rejeitado Cornélio, por ser centurião romano, por ser gentil. E aí ele termina falando assim, ó: Pedro não aceitou que Cornélio o tratasse como Deus e se recusou a tratá-lo como um cão. Então ele reconhece a dignidade dele ali. E de lá pra cá, irmãos, e aqui acho que já finalizando, de lá pra cá, Deus tem feito isso. Ele tem usado seu Espírito Santo para quebrar corações, para chamar pecadores para si, para formar uma igreja multicolorida, uma igreja de todas as pessoas, né? O Guilherme de Carvalho, ele fala que é até meio assim esse termo que a gente não está acostumado, né? Mas a verdade é essa. Esse aqui foi o dia em que o evangelho se tornou católico. Universal. Né? Universal. Aqui foi o cumprimento daquilo que Jesus tinha dito. Vocês irão até os confins da terra. Começou aqui em Cornélio, né? Então, pelo menos no registro bíblico. E a igreja ela é a única instituição realmente inclusiva, né? Realmente inclusiva. Todas as outras são, na verdade, são separatistas. Com certeza. Eles se pegam qualquer grupo e se separam de todos, né? Exatamente. E excluem todos os outros. Exatamente. Eu encerro a minha participação indicando um livro, para variar. Sempre bom. Tem um livro que eu ganhei de presente alguns anos atrás, chamado Agora Vejo. Conta a história de um marroquino chamado no nome artístico, Irmão Med, para a prevenção do seu nome, que aconteceu agora, tem um pouco mais de 20 anos ou menos. Ele vem de um berço muito poderoso de Marrocos. Seu pai é um dos maiores líderes da política em Marrocos, uma nação praticamente muçulmana na sua totalidade. Perseguição extrema. Marrocos está hoje entre os 50 países mais perseguidos do mundo concernente ao evangelho. E ele, na faculdade, ele teve uma experiência de fazer um TCC e tinha que mergulhar um pouco na Bíblia, de forma mais específica no livro de Lucas, Evangelho de Lucas. E esse livro relata, ele mesmo escreve, ele relata que ele se converteu a Cristo. Como Cornélio, ele começou a ter esses fragmentos do Evangelho e gerou o temor no coração dele. E o pai, a família, é extremamente radical ao islamismo. Ele conseguiu achar um amigo que era pastor de um amigo conhecido lá na Inglaterra e trocava ideias por e-mail, de forma muito sigilosa, sobre o Evangelho de Lucas. Ele descobriu um ponto de um culto clandestino. Parece algo meio fora do contexto, né? Um culto clandestino dos crentes, porque lá era proibido o Evangelho.
E ficava a 7 horas de distância da sua casa. E o culto acontecia no chão de uma casa, num porão. E era um culto de no máximo meia hora. E as pessoas não chegavam de uma vez pro culto, porque era muito sigiloso. Então chegava um casal, entrava na casa, 10 minutinhos chegava outro. Tinha mais tempo para esperar reunir o povo do que o culto em si. E ele descobriu isso aí e ele ia. Ele andava 7 horas de viagem, ficava meia hora no culto, que durava o culto, e depois de acabar ele voltava 7 horas para trás. Até que ele não aguentou. Sem muita ajuda, ele abriu o bico pro pai e pra família. Eu pertenço a Cristo. O seu pai deserdou, a sua mãe deserdou, tudo acabou. Ele perdeu todo o direito legal da família, foi expulso de casa e ele recebeu abrigo aqui em Foz do Iguaçu, no Brasil. Chegou aqui sem nada. Hoje, ele é casado, ministra em faculdades na área de islamismo, como um mestrado. E ele hoje, o seu próprio pai, redigiu uma lei que se ele voltar em Marrocos e pisar em Marrocos, ele é preso e sentenciado à morte. Então, esse irmão Med, eu creio que hoje, se tiver uma média de uns 40 anos de idade, mais ou menos, ele recebeu o temor de Deus, mas precisou desse deslocamento para ser trabalhado, discipulado e, consequentemente, batizado e um grande pregador do evangelho. Certeza. Então, se você for na internet, você vai conhecer esse Cornélio do século XXI, chamado Irmão Med, o livro Agora Vejo. Vale muito a pena. Qual que é o nome? Agora Vejo. Maravilha. É o que eu sempre gosto de dizer. A salvação, ela é individual, mas ela tem caráter comunitário. Ela pega, ela atinge a pessoa e joga ela dentro de uma comunidade chamada igreja. É impossível a gente ser um cristão genuíno, verdadeiro, sem uma comunidade de fé, né? Amados, então, para você que ficou conosco até o final, meu muito obrigado. Espero que esse episódio tenha sido edificante para sua vida, edificante para sua aula. Espero que você já esteja inscrito nesse canal. Se não está inscrito, se inscreve agora. Assina o sininho para você ficar sabendo quando tiver vídeo novo e também para o YouTube entender que isso aqui é relevante. Ele entregar esse conteúdo para mais pessoas. Envia nos grupos, tudo, grupo da família, de zap aí, faz o nosso jabá aí que nós estamos precisando. E, meus amados, então, para encerrar, aquele dia, há muitos anos atrás, o evangelho chegou na casa de um gentil lá em Cesareia. E ele não parou de avançar mundo adentro até que ele chegou no Brasil. Graças. E por isso nós estamos aqui hoje. Amém? Então fiquem com Deus, meu muito obrigado e até a próxima.